Boa noite, meu nome é Gilson Freire da Fontoura Gomes e eu sou aluno do MBA Executivo em Gestão de Operações e Serviços, turma 3. Estou aqui para apresentar o meu TACC. O título do meu TACC foi a importância da armazenagem na gestão dos estoques de material de expediente em uma instituição financeira. O tema foi a gestão da armazenagem e dos estoques em uma instituição financeira. A pergunta da pesquisa foi a seguinte: como a armazenagem contribui com a gestão dos estoques e no atendimento das demandas internas por materiais de expediente em uma instituição financeira? Os objetivos propostos para o TACC. Como objetivo geral, tínhamos analisar a atividade logística de armazenagem e sua relação com a gestão dos estoques e o atendimento das demandas internas de materiais de expediente em uma instituição financeira. Foram propostos 4 objetivos específicos, que são os seguintes: conhecer a situação atual das instalações físicas da rede de almoxarifados da instituição, levantar informações sobre as atividades de manuseio e de movimentação de materiais realizadas dentro dos almoxarifados, verificar como é realizada a gestão e o controle dos estoques e conhecer o processo de atendimento das demandas internas de materiais de expediente. Os principais conceitos teóricos que foram trabalhados no referencial teórico dizem respeito à gestão da armazenagem, gestão de estoques e controle de estoques. Foram pesquisados diversos autores nacionais e estrangeiros e destacamos 5, que são Ronald Ballew, que é considerado um dos autores mais importantes na área de logística, Xing, autor brasileiro, Cássia Moura, Hamilton Pozo e João José Viana. Todos esses autores contribuíram de forma bastante importante na estruturação do referencial teórico e nos deram condições para podermos fazer as análises documentais e também as interpretações a respeito das respostas obtidas na pesquisa de campo. Os procedimentos metodológicos adotados foram os seguintes: a coleta de dados foi feita por meio de uma análise de documentos e também por meio da aplicação de um questionário. Na análise documental, o principal documento que serviu de base de informações foi uma instrução normativa da instituição, na qual ela regulamenta, disciplina, normatiza e estabelece competências e atribuições para todos os envolvidos no processo de gestão da armazenagem e dos estoques de materiais de expediente da instituição. A pesquisa de campo, que foi elaborada com o auxílio de um questionário, que foi formatado com 20 questões fechadas. Este questionário continha questões que diziam respeito às instalações físicas dos almoxarifados, às operações de manuseio e utilização dos equipamentos de movimentação dentro dos almoxarifados, assim como também a gestão e controle dos estoques. Foi realizado um pré-teste entre os dias 1º e 3 de maio, com o envio do questionário para 3 gerentes de Almox. Esses 3 gerentes de Almox devolveram os questionários, melhor dizendo, preenchidos, e não elencaram nenhum tipo de problema para respondê-los. Do total de 10 gerentes de Almox que a instituição possui, uma vez que são 10 armazéns instalados em várias capitais do país, foi procedida então a fase final da coleta de dados
que foi o envio dos questionários para os demais 7 gerentes do almoxarifado, que tiveram entre os dias 6 e 10 de maio para responder o questionário. No retorno desses questionários, 2 gerentes não devolveram. Um porque estava doente e o outro estava de licença. Síntese dos resultados, então. Na pesquisa de campo, nós destacamos em cada bloco da pesquisa o seguinte: levantamento dos aspectos gerais dos almoxarifados. Trouxemos 4 questões bastante importantes. A primeira delas dizia respeito a se o almox, o almoxarifado, está instalado em área urbana central ou área urbana periférica. 5 responderam que ele está na região urbana periférica e 3 responderam que o almoxarifado está instalado em área urbana central. Quanto ao local onde está instalado o almoxarifado, tivemos as seguintes respostas. 3 responderam que o local é adequado, 3 disseram que é relativamente adequado e 2 responderam que o local é inadequado. Em relação à condição física do prédio, tínhamos oferecido as seguintes opções: excelente, é boa, é razoável ou é ruim. 2 respondentes responderam que ela é excelente. 2 disseram que a condição física é boa e 3 disseram que a condição física é razoável. 1 respondeu que é ruim. Se somarmos os excelente e a boa, nós vamos ter 50% dos respondentes nessa situação. Se considerarmos que o razoável está mais próximo de bom do que de ruim, teremos a maioria, que seriam 87% das opiniões. Mas, de qualquer maneira, um deles está dizendo que a situação está ruim. Quanto à área física de estocagem dos materiais, como que ela foi classificada? 2 responderam que a área é adequada, 3 responderam que ela é relativamente adequada e 3 disseram que é inadequada. Então, somando aqueles que disseram que a área é adequada com aqueles que entendem ser relativamente adequada, nós temos aqui aproximadamente 62% das respostas. 38%, portanto, entendem que a área é inadequada. O segundo bloco de questões queria apurar como eram as operações de manuseio e a utilização dos equipamentos de movimentação de materiais. Então fizemos uma pergunta. Em relação aos equipamentos, a movimentação de materiais é feita de que forma? 75% dos respondentes, ou seja, 6 gerentes de almox, disseram que essa movimentação utiliza equipamentos adequados e que ela é feita de maneira segura. 1 respondeu que os equipamentos são adequados, mas a operação de movimentação é insegura, e um deles disse que tanto os equipamentos são inadequados, quanto a operação é feita de maneira insegura. Então esse é um dado que chamou a atenção. Quanto ao estado de utilização dos equipamentos de movimentação, como você os classificaria? A grande maioria, 6 dos que responderam, o que equivale a 75% das opiniões, disseram que eles estão em bom estado e são seguros. Contudo, 2 disseram que esses equipamentos estão em mau estado e que não são seguros, ou seja, 25%. Em que pese a maioria dizer que eles estão bons, houve 2 que responderam o contrário. Quanto à atividade da operação de manuseio e do emprego dos equipamentos de mecanização, 50% responderam que existe muito manuseio e é feito com mecanização razoavelmente adequada. 25% disse que existe muito manuseio e
esse manuseio ocorre sem mecanização adequada, e 2 dos que responderam, que equivale a 25%, disseram que existe muito manuseio, mas é feito com mecanização adequada. Quanto ao manuseio dos materiais, como é que eles poderiam classificar então essa operação? 25% disseram que eles são manuseados sem dificuldade, sem risco, então a operação é tranquila. Outros 25% disseram que eles são manuseados com dificuldades, mas que não apresenta risco essa operação. Mas 50%, ou seja, outros 4 disseram que são manuseados com dificuldade e com risco. O terceiro bloco de questionamentos era voltado para a gestão e o controle dos estoques. Trouxemos 4 questões importantes. Com relação às quantidades e o tipo de material em estoque e se eles são facilmente controláveis ou não. Quanto a essa situação, 75% responderam que concordam com a afirmação: as quantidades e o tipo de material em estoque são facilmente controláveis. Porém, houve uma discordância, e houve também uma discordância muito forte, um discordo fortemente, em que pese existir a maioria dizer que as quantidades e o tipo de material são facilmente controláveis, tivemos 2, que equivale a aproximadamente 25% das respostas, dizendo que existem problemas. A outra questão era como é feito o controle do estoque. A imensa maioria, 87%, 7 dos que responderam, disseram que ele é feito com a utilização do sistema corporativo. 1 respondeu que utiliza planilhas e bancos de dados. Essa foi uma outra questão que surpreendeu a resposta, porque a instituição disponibiliza sistema corporativo para que seja feito o controle dos estoques. Então é necessário verificar por que um dos gerentes não está utilizando para esse controle. Com que frequência ocorrem casos em que o material solicitado não existe no estoque? As opções de respostas eram sempre, geralmente, às vezes, raramente e nunca. 75% responderam que às vezes ocorre a falta do material. 1 disse que geralmente falta e o outro disse que raramente falta materiais. Então, do cômputo geral das respostas, podemos dizer que a situação está tranquila e que o controle do estoque está sendo bem feito, uma vez que poucas vezes faltou material em estoque. Com que frequência as dependências reclamam por não receberem integralmente os materiais solicitados? Aqui tivemos também uma resposta quase que unânime. 7 gerentes, o que equivale a 87%, responderam que às vezes há reclamação. 1 dos respondentes, ou seja, 13%, disse que sempre há reclamação. Então, pode-se dizer também que os clientes dos almoxerifados, de uma certa forma, estão contentes com o serviço que lhes é prestado. Como proposta de melhoria para a instituição, elencamos 3, que seriam fazer vistorias para verificar a real situação física dos prédios dos almoxerifados, rever os procedimentos de manuseio dos materiais, pois acarretam dificuldades e riscos à segurança física das pessoas que realizam essas atividades em alguns dos almoxerifados, e também inspecionar os equipamentos de movimentação de materiais, pois alguns podem apresentar riscos para a segurança das operações diárias nos almoxerifados. Como conclusão, podemos dizer que a partir das análises realizadas nos documentos corporativos pesquisados e nos questionários que foram aplicados, chega-se à conclusão de que as operações de armazenagem e de gestão dos estoques da instituição estão sendo conduzidas de forma tranquila e sem maiores problemas. Com isso, podemos afirmar que o objetivo geral da pesquisa foi atingido e o problema também foi respondido.
ou seja, a armazenagem é uma atividade logística importante e que contribui para uma eficiente gestão dos estoques. Obrigado.